Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso completo de contabilidade, do zero ao extremo avançado. É isso mesmo. Aqui a gente vai passar do comecinho ali, da base, desde quando você começou lá na graduação até o mais avançado possível que a gente pode chegar com os livros de contabilidade. Então você vai ver aqui, basicamente, todo o seu conteúdo da sua graduação. E para facilitar o seu trabalho, o nosso trabalho aqui embaixo está marcado, né, o tempo de cada aula. Então, cada assunto tem seu tempozinho certinho ali. Então, basicamente, é só você estar com dúvida em determinado assunto, vai direto lá, né? É interessante que você siga todo o curso, siga toda a sequência, porque é bem completo. Está na sua faculdade e não está entendendo nada do que o seu professor está falando, então assiste por aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender tudo o que você precisa para passar na sua graduação, para passar no exame de suficiência e para passar no seu concurso público. Lembrando que eu deixei todo o material dessa aula no primeiro comentário fixado para que você possa baixar e estudar, né, sozinho, depois imprimir e tudo mais, tá bom? E antes de mais nada, quem sou eu? Eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. E eu decidi trazer esse curso completo de contabilidade do zero ao extremo avançado porque eu só vejo picotes, pontos perdidos de aulas no YouTube. Então, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar aqui um curso inteiro de contabilidade. Então, vamos ver o que é que dá. E o nosso fiel escudeiro que nós temos aqui, nossa ferramenta de trabalho, o nosso iPad, o nosso quadro negro, onde nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, meus amigos, pega aí caneta e papel e calculadora HP12C e vamos aqui entrar no mundo fantástico da contabilidade. Esquece tudo que você viu na faculdade ou que você acha que viu, porque aqui é onde você vai aprender de verdade. Vamos lá para a tela do nosso iPad. Eu vou ficar indo e voltando, certo? Eu vou ficar trocando câmeras para ficar um pouco mais dinâmico, mas a nossa aula vai se concentrar aqui na minha voz e na tela do iPad. Ficou com dúvida? Para, volta, deixa comentário, eu sempre respondo ali, sempre busco responder os comentários. Então vamos lá começar o nosso show. E como sempre no início, o nosso material aqui, nossa excelentíssima escola de contabilidade para concursos e exame de suficiência, CFC Academy. Caso você tenha interesse em adquirir alguns dos nossos produtos, cara, nós temos cursos aqui para todas as áreas da contabilidade. Então, mira o seu QR Code aqui, né, que ele vai te levar para o link para você conhecer todos os nossos produtos. Vamos lá. Assunto de hoje, meu querido, o que é que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos tratar sobre a introdução à contabilidade. Eu falei que ia ser do zero. Vamos lá. O que é que nós vamos tratar aqui? O que é que é de importante e que você precisa levar dessa aula para a sua prova do exame de suficiência, concurso público ou simplesmente para a sua graduação? Primeira coisa, vamos tratar aqui sobre aspectos iniciais da contabilidade. Também vamos tratar sobre os usuários da contabilidade. Outro ponto que você lembra aí na sua graduação, sobre a definição, campo de aplicação e forma de atuação da contabilidade. Além disso, objeto, função e objetivo final da contabilidade. Técnicas contábeis. E é isso. Esse daqui vai ser o nosso cronograma dessa aula de hoje, né? Vamos seguindo aqui. Primeira coisa que nós precisamos saber, eu sempre gosto de trazer o que é contabilidade, né? Os aspectos, deixa eu copiar aqui, os aspectos iniciais da contabilidade. Primeira coisa que eu gosto de falar é sobre o que é contabilidade. Pessoal, o que é contabilidade? Existe, pessoal, muito conceito teórico sobre o que é contabilidade. Eu gosto do meu próprio conceito, certo? Nós vamos ver, claro, o conceito teórico, o conceito dos livros, mas fica com esse meu conceito aí. Contabilidade nada mais é do que registrar e contar a história financeira de uma empresa. Por exemplo, você, na pessoa física, você tem sua história financeira, né? Você começou ali sua conta bancária do zero, ou pelo menos eu acredito que seja do zero. E você foi trabalhando, foi estagiando, foi ganhando dinheiro. E você começou a montar seu patrimônio, né? Você juntou um dinheirinho ali, comprou um telefone, né? Depois comprou uma moto, depois arrumou um emprego melhor, ganhou mais dinheiro, comprou um carro, uma casa. Então perceba
que à medida que você vai evoluindo, você vai ganhando dinheiro, você vai montando o seu patrimônio. Então a contabilidade, ela busca mostrar exatamente essa história. Como é que foi que o patrimônio do Felipe, ele foi formado? De que forma? De onde veio o dinheiro? O que é que o Felipe faz para ter esse dinheiro? Então a contabilidade tem essa função. Lembrando que esse é o meu conceito e é o que eu gosto de passar para os alunos. Contabilidade nada mais é do que contar a história de uma entidade, de uma empresa, de um órgão público. É basicamente isso. O conceito teórico é um pouco parecido, mas eu prefiro o meu próprio conceito. Vocês comentam aí qual que vocês gostam mais. Então, leve em conta esse conceito. Contabilidade é contar histórias. Contar a história de uma entidade e de uma empresa. Só isso. Vamos lá, contabilidade, contar a história financeira. Pronto. Esse é o meu conceito. É o conceito mais legal que eu gosto e que eu gosto de passar para vocês também, né? Beleza. Dentro do nosso curso, nós temos um ponto bem importante, que são os usuários da contabilidade. Os usuários da contabilidade. O que é um usuário? Bom, usuário é a pessoa que usa, né? Então, seria o quê? A pessoa que usa essa história que foi contada. Dentro dos livros, na parte teórica, os usuários da contabilidade, eles são divididos em usuários internos e usuários externos. E essa relação de usuários internos e externos é com que parâmetro que a gente define se é interno ou se é externo? É com o parâmetro de quem a história é contada. Por exemplo, eu trabalho na empresa CFC Academy. Essa é a minha empresa. O meu funcionário, ele é o quê? Ele é um usuário interno das demonstrações contábeis. Porque ele pega aquela demonstração contábil e vai analisar. Poxa, será que essa empresa do Felipe está faturando bem para poder pagar o meu salário? Então, isso é um usuário interno. E já o usuário externo, ele é alguém de fora da minha entidade. Por exemplo, vamos supor que você que está me assistindo queira investir na minha empresa. Achou legal o meu modo de trabalhar, gostou de tudo. E, poxa, Felipe, eu quero ser seu sócio. Só que eu preciso entender melhor como é que você está faturando, como é que está a sua saúde financeira da sua empresa. Aí ele vai pegar a sua demonstração contábil, que seria um livro que conta a história, né, financeira da sua entidade, e vai analisar. Então, essa pessoa que quer investir na minha empresa, o investidor, ele é um usuário externo, porque ele está do lado de fora da minha empresa. Ele não está dentro, né? Exemplos de usuários internos: funcionários, empregados, um diretor da empresa, o próprio dono, ele pode ser um usuário interno. Já os usuários externos podem ser o quê? O governo, para analisar se o Felipe está pagando os impostos direitinho. Um investidor. Poxa, será que vale a pena investir na empresa do Felipe? Um credor por empréstimo. O que é isso aqui, meu querido? Imagina um banco. Poxa, eu bato na porta do Bradesco. Ó, Bradesco, eu quero um empréstimo. Pô, legal. Me manda as suas demonstrações contábeis para eu saber se você tem capacidade de pagar, né? Capacidade de pagamento. Afinal de contas, o Bradesco não vai emprestar o dinheiro para qualquer um, né? Ele vai emprestar para alguém que possa pagar. Então, esses são exemplos de usuários internos e usuários externos, que são pessoas que estão interessadas na demonstração contábil, na história daquela empresa. Outro ponto que a gente precisa falar sobre, que já vimos, os usuários, sobre os aspectos iniciais da contabilidade, aí agora vem a definição, campo de aplicação e forma de atuação da contabilidade. Vamos copiar isso daqui e trazer para cá. Vamos lá. Agora eu já dei a minha definição. Vamos agora para a definição técnica dos livros. Vamos lá. A contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração econômica. Esse é o conceito de contabilidade que a gente vê nos livros, beleza? Eu prefiro o meu, mas esse daqui é o que a gente encontra nos livros e o que você precisa levar para a sua vida profissional. Só que perceba que ele fala aqui sobre funções, né? Função de orientação, de controle e de registro relativo à administração econômica. Quando a gente fala em orientação, quer dizer o quê? Que a contabilidade tem a função de informar o que ocorre no patrimônio da entidade, ok? Beleza. Ou seja, uma função informativa. Já quando a gente fala em controle, a gente fala em monitorar o patrimônio. E quando fala em registro, a gente fala em registrar, em anotar, em contar, registrar, evidenciar, anotar, contar. Então perceba que isso daqui casa muito com a minha definição, né? Porque a contabilidade, ela é a ciência que estuda e pratica o quê? A orientação, ela informa, conta a história, ela monitora,
o patrimônio e ela registra, evidencia, anota, conta tudo o que aconteceu dentro da entidade. Então, essa é a definição de contabilidade dos livros, mas que casa muito com a minha definição de que é o quê? Que é de contar histórias. Bem legal isso daqui. O próximo tópico que nós vamos encontrar agora, já vimos aqui a definição, é o campo de aplicação da contabilidade. O campo de aplicação da contabilidade é o quê? São as entidades econômico-administrativas. Nos livros, isso daqui é chamado de hacienda. Beleza, Felipe, mas você falou não disse nada. Então, entidade econômica administrativa é basicamente o seguinte, né? São entidades que reúnem pessoas, patrimônio, ação administrativa e finalidade estabelecida. Traduzindo isso daqui. Bom, uma entidade econômica administrativa é uma reunião de pessoas, de patrimônio com uma finalidade estabelecida e que tem alguma ação administrativa que é exercida. Basicamente, uma entidade econômica administrativa é o quê? Uma empresa, uma ONG, uma OCIP, um órgão público, ou seja, um local onde tem pessoas, patrimônio, uma finalidade e essas pessoas trabalham em prol dessa finalidade. Isso é uma entidade econômica administrativa. Então anota aí o meu conceito. Os meus conceitos são os mais legais. Então anota aí, porque eu tenho certeza que esse daqui você não vai fixar. Agora que eu estou falando, você fixa, certo? Detalhe importante, pessoal. Isso aqui cai em provas? Cai. Acredite se quiser. Mas a gente vai ver algumas questões no futuro sobre isso daqui. Então é importante que você tenha os dois conceitos. O meu para você fixar e o da teoria para você acertar a questão. Porque o que vai cair na prova é o da teoria, tá certo? Então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Mais um tópico finalizado. Vamos agora para a parte de formas de atuação. Pessoal, esse tópico de formas de atuação da contabilidade, esse tópico ele se relaciona muito com a parte do conceito de contabilidade, né? Então, a contabilidade ela vai atuar de que forma? Ela vai atuar captando dados, registrando esses dados, acumulando esses dados em um sistema estruturado, resumindo ou escrevendo esses dados em livros, que são as demonstrações financeiras ou contábeis, e analisando esses dados. É basicamente assim que a contabilidade atua. Ela capta o dado, ela registra, ela escreve e ela analisa. E tem um ponto aqui que ficou faltando, ó, que nessa parte entre o registro e análise tem a verificação das informações. Nesse ponto aqui, antes da pessoa analisar, poxa, bora verificar se esse dado aqui está correto, se isso daqui foi feito da forma correta, esse registro. Isso daqui a gente vai ver mais à frente, é uma técnica contábil chamada auditoria, certo? Mas esse é o fluxo da forma de atuação da contabilidade. Capta dados, registra, acumula os dados, né, em um sistema estruturado, resume e escreve as demonstrações contábeis, audita e analisa. É assim que a contabilidade trabalha. Esse é o ciclo contábil, né? Então, o nome correto basicamente é esse. É o ciclo contábil. Beleza. Então, já vimos aqui outra parte introdutória da nossa aula, né, de contabilidade básica, que é agora já encerramos aqui a forma de atuação da contabilidade. E agora, ó, objeto, função e objetivo final da contabilidade. Vamos lá para esse outro tópico aqui. Até agora, bastante conceito. Pois é, essa parte realmente é bem conceitual, ela é bem pesada. Então é interessante que você veja com calma essa aula, essa parte introdutória, volte quantas vezes for necessário, leia o material que vai estar aqui anexo, esse nosso PowerPoint disponibilizado para você, é só você baixar. Tudo bonitinho lá, tudo ok, mas é muito importante, principalmente para quem está começando a graduação agora, esse tópico introdutório, para você começar a entender como é que funciona a contabilidade. Pra você ter ideia, eu não tive uma aula como essa na graduação. Minhas aulas foram bem bagunçadas, então isso daqui teria me ajudado muito na graduação. Então preste muita atenção que essas aulas são realmente bem importantes, né? Pode parecer bobagem, mas contabilidade é muito conceito. E um conceito liga no outro. E quando você for percebendo esse conceito que você não aprendeu aqui no começo, que eu estou falando agora, ele vai impedir de que você aprenda um conceito mais avançado. Então é um empilhamento de conhecimento que a gente está vendo aqui. Tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bom, objeto, função e objetivo final da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio, pessoal. É o patrimônio, certo? O patrimônio das entidades. E o que é um objeto? Objeto é a ferramenta de trabalho. É o que a contabilidade vai trabalhar, certo? Então, o objeto é o que vai trabalhar.
Então, o que a contabilidade vai trabalhar? Ela vai trabalhar em cima do patrimônio das entidades. Tudo certo? Ok. E pronto, já vimos aqui o objeto. Vamos agora para a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade é o que, pessoal? A gente já falou aqui algumas vezes. A finalidade é produzir informações fidedignas da real situação de um patrimônio de uma entidade para os usuários. Essa é a finalidade da contabilidade, beleza? E a função, o que é a função da contabilidade? Com relação à função, pessoal, eu preciso fazer uma pausa aqui. Imagina, por exemplo, imagina em uma empresa. Existe a moça do café. A função dela é fazer café, é organizar a copa, é deixar tudo organizado ali para os funcionários na hora do almoço e lá em almoçar. Qual que é a função do segurança? É impedir que pessoas estranhas adentrem a empresa e façam bagunça. Enfim, cada pessoa tem sua função dentro de uma sociedade, dentro de uma organização. A mesma coisa é a contabilidade. Ela tem duas funções básicas. A primeira função é a função administrativa, onde ela tem basicamente controle sobre o patrimônio, e tem a função econômica, que é onde ela apura o resultado, né? Se houve lucro ou prejuízo após um determinado período. Essas são as duas funções que a contabilidade exerce, né, na sociedade, digamos assim. A função de controlar o patrimônio e a função econômica de apurar o resultado. Então, função administrativa e econômica. Aqui, controlar o patrimônio, e aqui, apurar o resultado. Lucro ou prejuízo. Esses foram o objeto da contabilidade, a função da contabilidade e a finalidade da contabilidade. E por último, o que nós temos aqui? Ainda temos as técnicas contábeis. Nós temos aqui as técnicas contábeis. Eu sempre gosto de trazer o conceito de técnicas contábeis como é basicamente o seguinte: são as 4 grandes atividades que a contabilidade realiza. Quais são elas? Quais são essas 4 grandes atividades que a contabilidade realiza? Nós temos a escrituração, nós temos a demonstrações, na verdade, contábeis, temos a auditoria e temos a análise das demonstrações contábeis. Escrituração trata sobre o registro dos fatos. A demonstração contábil, as demonstrações contábeis, trata sobre o quê? A organização da escrituração. Já a auditoria, ela trata sobre a verificação, revisão do trabalho de acordo com as normas. Já isso daqui. E a análise das demonstrações contábeis busca obter informações para tomada de decisão. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Vamos aqui para a gente entender. Primeiro passo, a escrituração. Aí depois, o 2 aqui, as demonstrações contábeis. O 3 aqui, a auditoria. E o 4, a análise. E aqui volta para cá. Basicamente, esse é o ciclo da contabilidade. Um contador, ele registra o fato contábil, depois ele gera aquela demonstração contábil com aquele consolidado de vários fatos contábeis. Depois, um outro contador vai verificar: eita, será que essa demonstração contábil ela foi elaborada, ela foi escrita de acordo com as regras contábeis, com as leis, com as normas? E depois, alguém vai analisar aquela demonstração para verificar informações e tomar alguma decisão. Então perceba o seguinte, um ponto é importante, né? A auditoria, ela vem antes da análise. Por quê? Porque eu tenho que garantir que a minha análise vai ser tomada com uma demonstração contábil que é verdadeira, que seguiu as leis e regras contábeis, que está toda certinha, entendeu? Então, é um ciclo que se completa, que ele fecha. Primeiro você escritura, né? Escreve lá o registro, depois faz a demonstração contábil, verifica se ela está correta, depois você analisa e depois começa um novo período onde você vai ter mais uma escrituração e assim vai indo. É bem interessante esse ciclo contábil, né? Então, as 4 técnicas contábeis são essas: escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis, né? E anote, porque isso cai sim em prova e em concurso público. Tá beleza, meu povo? Essa primeira parte, na parte introdutória sobre contabilidade, ela encerra aqui. Então, nos vemos na próxima aula. E continuando nosso curso completo de contabilidade geral para exame de suficiência, graduação em contabilidade e concurso, vamos agora para um tema muito importante, cobrado de forma teórica e também com cálculos em concursos públicos, que é o patrimônio público.
Esse assunto entra naquele tema que a gente conversou logo no início do curso, que são os assuntos teóricos, mas que são base para todos os outros conteúdos que vêm pela frente. Então, muita atenção nos 4 pontos que eu vou falar aqui, porque essa aula é de extrema importância e serve de base para quase tudo na contabilidade, tá certo? Então vamos seguindo aqui para a tela do nosso iPad. Estamos aqui na tela do nosso iPad. A aula de hoje é sobre patrimônio na contabilidade. Tema de muita importância para o seu estudo enquanto contador. Isso aqui cai demais em provas, concurso público, exame de suficiência. Vamos lá. Quais são os tópicos que você precisa levar para a sua prova? A primeira coisa que você precisa ter é o conceito de patrimônio. Outro ponto de extrema relevância que você precisa ter é o seguinte, são os aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio. O que mais, Felipe, que é de extrema importância? Aqui, ó, os componentes patrimoniais. Só isso, Felipe? Não, tem mais. Outro ponto muito importante é a equação patrimonial. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, são as situações patrimoniais. Pessoal, esses 5 tópicos que a gente elencou aqui são 5 tópicos dentro do patrimônio que você precisa levar para a sua vida enquanto contador, em qualquer prova, em qualquer exame, tá certo? Então já anota aí no seu caderninho, lembrando mais uma vez que esse material está disponível para download, é só você ir lá no primeiro comentário fixado que você vai receber. Como a gente falou, pessoal, a primeira coisa que você precisa saber é qual que é o conceito de patrimônio. E qual que é esse conceito? Anota aí que eu vou falar. Patrimônio, bom, o patrimônio ele é o conjunto de bens, de direitos e de obrigações de uma entidade. Bem é tudo aquilo que você possui, né? Um carro, uma casa, um livro, sua bicicleta, né? O que mais? Dinheiro no banco. Tudo isso são bens, são posses suas, terrenos, enfim, isso daí são os bens. E direitos, Felipe? O que é direito? Direitos são coisas que lhe pertencem, mas que não estão com você nesse momento. Vamos supor que você emprestou um dinheiro para um amigo seu. Você tirou o dinheiro do seu bolso, da sua conta bancária e emprestou para um amigo. Você tem esse direito de receber esse dinheiro de volta, com alguns juros acrescidos, claro, mas esse dinheiro ele não está com você. Você tirou esse dinheiro temporariamente do seu patrimônio. Porém, você recebeu o direito de receber de volta aquele dinheiro. Então, o direito é basicamente tudo que lhe pertence, mas que no momento não está com você. Ou que você pode utilizar. Outro exemplo, você faz uma assinatura de revistas. Você assina lá a revista Isto É, Veja, Caras, né? Nem sei se elas existem ainda, mas vamos supor que elas existam. Você faz uma assinatura da revista. Não necessariamente você é dono da revista Isto É, Caras, Veja, etc. Porém, você tem o direito de receber algumas edições na sua casa. Mesma coisa, um seguro. Você compra seu carro, que é um bem seu, e você coloca um seguro nele. Para caso você tenha uma batida, você ser assistido, né? Você não precisa comprar um carro novo. Então você coloca o seguro, você não é dono da seguradora. Porém, você tem o direito de ter seu carro consertado caso exista algum acidente, alguma coisa. Entendeu o que é o direito? O conceito técnico de direito seria basicamente o seguinte, né? São os créditos que uma pessoa tem contra outra pessoa ou outra entidade. Mas o meu conceito eu acho mais legal, né? Os conceitos que eu falei aqui, você aprende mais legal. E o que é uma obrigação? Bom, a obrigação é o seu dever para com alguém. Imagina que você pega o dinheiro emprestado com o banco. Você recebeu o dinheiro, mas você tem a obrigação de devolver aquele dinheiro no futuro, acrescido de juros. Você tem a obrigação de fazer alguma coisa para alguém. Isso é uma obrigação. O nome correto, a gente vai ver já já, é passivo. Dos bens e dos direitos, o nome correto é ativo. Então elencamos aqui os conceitos, né, de bens, direitos e obrigações. Esses bens, direitos e obrigações, eles possuem características, possuem aspectos próprios. Esses aspectos eles podem ser definidos da seguinte forma, podem ser organizados, né, da seguinte forma, de forma qualitativa ou de forma quantitativa. O que é isso, Felipe? Vamos supor que eu tenho um bem, eu tenho um carro e eu tenho também dinheiro e eu tenho uma casa. Todos eles são bens, mas
Cada um deles tem características próprias. Então, na contabilidade, a gente vai aplicar aspectos qualitativos, né? Dar uma qualidade característica diferente para cada um. Já o aspecto quantitativo se refere a valores, a dinheiro, a valores. Então a contabilidade ela vai avaliar, ela vai dar um valor específico para cada um daqueles elementos que nós vimos aqui. O bem, ele pode ter um valor específico. O direito pode ter um valor específico. A obrigação, ela também pode ter um valor específico. Então a contabilidade, no aspecto quantitativo, ela se refere ao aspecto de dar valor ao patrimônio. Existem tantos aspectos que a contabilidade também trata o patrimônio, que é o aspecto estático e o aspecto dinâmico. O que é isso, Felipe? O aspecto estático, ele controla, demonstra. O aspecto estático, ele controla, demonstra o patrimônio sem considerar suas demonstrações. Já o aspecto dinâmico, ele faz o oposto. Ele controla, ele demonstra o patrimônio considerando as alterações. Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês um pouco mais à frente. Mas para agora, anote isso daqui, que a contabilidade ela trabalha sobre o patrimônio com relação aos seus aspectos qualitativos, quantitativos, estáticos e dinâmicos, tá certo? Anote isso aí que já já todo quebra-cabeça vai fazer sentido. O outro ponto primordial que você precisa levar para a sua vida profissional é com relação aos componentes patrimoniais. Isso também é chamado de elementos patrimoniais, ok? Pode ter patrimoniais, pode ter os dois nomes, certo? O que é isso? A gente viu que o patrimônio ele é formado por bens, por direitos e por obrigações, certo? Beleza. Os bens e direitos, eles têm um nome, eles são chamados de ativos. As obrigações são chamadas de passivos. Pô, legal, Felipe, mas é só isso? Não. Nós vimos aqui que existe o quê? Um aspecto dinâmico, um aspecto que causa alteração no patrimônio. Essas alterações do patrimônio dos ativos e passivos, elas são causadas por dois componentes, as receitas e as despesas. Pô, beleza, Felipe, legal. Agora eu entendi. Então quer dizer que eu tenho um patrimônio, né? Meu patrimônio é formado por ativos e passivos, né? Que são bens, direitos e obrigações. E esses bens, direitos e obrigações, eles podem ser modificados para mais ou para menos, a depender da minha receita ou da minha despesa. É só isso? Não, falta só mais um detalhe para a gente fechar aqui os elementos patrimoniais. O seguinte, o passivo, né, as minhas obrigações, existem duas divisões dela, que é o passivo exigível e o passivo não exigível. O que é isso, Felipe? Passivo exigível e passivo não exigível. Vamos lá, vamos supor o seguinte. Lembra do exemplo que eu dei para vocês de que quando você pega um empréstimo com o banco, você é obrigado a pagar aquele empréstimo, certo? Ou seja, se você não pagar, você vai para a justiça, vai para o Serasa e tudo mais. Você vai ter um problema grande. Então, a pessoa a quem você deve, ela pode exigir o pagamento, pode obrigar você a pagar. Então, esse empréstimo, no seu caso, ele é um passivo exigível, que ele pode ser aplicado várias penalidades em cima dele, beleza? O outro passivo não exigível é o seguinte, eu tenho uma dívida com alguém, só que essa pessoa pode nunca me cobrar. Esse passivo exigível nas entidades é o dinheiro que o sócio coloca na empresa, é o chamado patrimônio líquido. Eu sei que existe um pouco mais de conhecimento dentro desse ponto, mas para início vamos tratar apenas isso, como patrimônio líquido, como o quê? Como o dinheiro que os sócios colocam dentro da empresa. Ou seja, o sócio ele pode retirar o dinheiro da empresa no futuro. Pode, mas não é algo que ele vá fazer, que ele tenha a intenção de fazer logo. Então ele deixa lá, vai ficando. Enquanto a empresa estiver dando lucro, vai ficando. Porque ele colocou aquele dinheiro para que a empresa gere mais dinheiro para ele. Então esse patrimônio líquido, ele é conhecido como passivo não exigível. O sócio, ele pode retirar aquele dinheiro no futuro. Pode, mas não é algo que ele vá fazer de imediato. E se ele for fazer, não vai ser algo tão pesado, penoso, como se fosse um empréstimo, como se fosse uma dívida com o fornecedor. Entendeu? A lógica é essa. Enquanto o empréstimo, a dívida com o fornecedor, ela pode gerar penalidades para você, ali o passivo não exigível é algo mais suave, tá lá, o dinheiro tá guardadinho. Se você precisar, eu te devolvo, mas você não vai pegar agora. Entendeu onde eu quero chegar? É basicamente esse o ponto de diferença. O passivo exigível, ele tem alguém que vai cobrar você. Já o passivo não exigível, talvez nunca seja cobrado, né? Tá lá, é de uma outra pessoa,
mas essa outra pessoa não está ligando muito para esse dinheiro que está fora do caixa dela. Entenderam? Então, essa é a diferença entre o passivo exigível e o passivo não exigível, tá bom? Óbvio, o nome disso dentro da contabilidade é passivo normal e o passivo não exigível é o patrimônio líquido, que é o que sobra entre o ativo e o passivo normal. Vamos voltar aqui para a tela do iPad. Então, como nós falamos, esse passivo exigível, ele vai ser considerado o passivo normal, certo? Digamos assim. E o passivo não exigível vai ser o patrimônio líquido, ok? Entendidos? E agora sim, agora nós temos todos os elementos patrimoniais. Nós temos os ativos, temos o passivo, que pode ser o passivo exigível também o nome, e temos o PL, que é também conhecido como passivo não exigível. Pronto, bonitinho. Olha que legal, forma até uma tabelinha. Coincidência? Não. Dentro do patrimônio das entidades, pessoal, isso daqui não é coincidência. Por quê? Mais para frente, claro, vocês vão entender o porquê. Porém, saiba o seguinte, que a soma de todos os ativos, aqui um valor, ela vai ser igual à soma de todos os passivos. Sempre vai ser assim. É uma regra imutável, tá certo? Então já anote aí. O total de ativos vai ser igual ao total do passivo exigível mais o PL, que nós temos esse item aqui, essa equação, ativo igual passivo mais PL. E isso nos leva ao outro ponto, que é a equação fundamental da contabilidade. Galerinha, isso daqui, acredite se quiser, isso daqui cai em prova. Ativo é igual a passivo mais PL, sempre, regra imutável. Sempre o ativo vai ser igual ao passivo mais PL. Anote essa equação, isso daqui vai levar você para o resto da sua vida enquanto você for contador. Então anote isso daí. E aí você pode pensar, poxa Felipe, mas eu vejo pessoas, né, eu vejo empresas com dívidas, já ouvi falar do nome insolvência. Aí você vê essa equação do patrimônio, né, ativo igual passivo mais PL, e pensa, poxa, eu já vi tanta empresa quebrando, tanta empresa fechando a porta, já escutei nomes como insolvência. Isso daqui realmente funciona na vida real? É assim mesmo? É sim, pessoal. Só que essa equação, ela admite variações, né? O que a gente chama de diferentes situações líquidas, tá certo? Vamos ver aqui na tela do iPad o que são essas situações patrimoniais, um tema também de muita importância, certo? Situações patrimoniais. Vamos lá. Galerinha, quinto ponto sobre o patrimônio são as situações patrimoniais. O que é isso daqui? Isso daqui é muito bonitinho na teoria, né? Mas e na vida real? Como é que funciona? Pois é, galera, na vida real, isso daqui tem umas 4 variações. Tem 4 variações. Essas variações a gente chama de situações patrimoniais. Vamos fazer aqui uma tabelinha bonitinha. E para a gente falar sobre as situações patrimoniais, vamos fazer o seguinte. E a primeira situação é a situação superavitária ou situação líquida positiva. Isso acontece quando, Felipe? Isso acontece quando o ativo ele é maior do que o passivo, tá certo? Ué, mas não era para ser igual? Sim, mas lembra que nós temos o quê? Temos ativo, passivo e PL. Quando o ativo é maior do que o passivo, nesse caso nós temos a situação patrimonial positiva, a situação líquida positiva. A segunda situação é o famoso passivo a descoberto. O que é isso, Felipe? É quando o ativo ele é menor do que o passivo, ou seja, eu tenho mais obrigações do que dinheiro, do que patrimônio, do que bens. Então essa é a nossa segunda situação. A terceira situação é a seguinte, é a situação nula, que é quando o ativo ele é exatamente igual ao passivo. E nós temos a última situação, que é a situação líquida positiva sem obrigações. Essa situação ocorre, pessoal, quando o ativo ele é igual ao PL, ou seja, quando o meu passivo exigível é igual a zero. Então, essas 4 situações, pessoal, acredite se quiser, isso aqui cai em prova. Então, anota, estuda, revê essa aula, né? Revê essa aula, porque isso daqui é de extrema importância. Então, pessoal, não negligencie essa parte introdutória, tá certo? Isso aqui vai te ajudar muito nos seus estudos. A gente vai resolver algumas questões sobre esse tema para você ver como isso aparece em provas, concurso público, etc. Tá certo? Então, nos vemos na próxima parte.
A aula de hoje a gente vai falar sobre contas contábeis, né? As contas na contabilidade. Mas quando eu falo de conta na contabilidade, eu não estou falando sobre matemática, sobre somar, subtrair, né? Fazer contas. Não é isso. Eu quero trazer para vocês o conceito de conta contábil, que é um conceito extremamente importante que você precisa nessa parte introdutória para você poder chegar de forma tranquila nos conceitos mais avançados, né? Muita gente tem dificuldade em classificar contas e essa dificuldade advém dessa falta de base, dessa falta de conhecimento básico sobre o que são contas, qual que é o objetivo, o que é um plano de contas, como se ordenam, como as contas são ordenadas dentro de um plano de contas. É isso, é falta de base. Mas nessa aula você vai obter toda a base necessária para aprender tudo sobre contas contábeis. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal agora para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática, exame de suficiência e concursos para contadores. Então vamos lá começar aqui o nosso próximo capítulo, a nossa próxima aula sobre contas contábeis. Nós temos aqui alguns pontos importantes que nós trataremos nessa aula. O que são contas, quais são os tipos de contas, como as contas são classificadas, o que são um plano de contas, enfim. Tudo isso estará nessa aula e, como eu falei no início, são conhecimentos básicos, porém que sustentam os conhecimentos avançados. Isso daqui, ó, é tipo uma corrente. São elos que se ligam. Então esse conhecimento que é mais básico, ele vai se ligar com o conhecimento lá da frente que é mais avançado. Sem esse conhecimento aqui, meu amigo, você não aprende esse. Então vamos lá para a tela do nosso iPad. Então cá estamos, meus amigos. Vamos agora para a nossa aula sobre contas contábeis. E não, nós não estamos falando sobre somar, subtrair, multiplicar e dividir. Não é isso. Vamos começar aqui. O que você precisa saber sobre o tema contas contábeis? O que é que você precisa saber? Primeira coisa, conceito de conta. Segunda coisa, o funcionamento das contas. Terceira coisa, a classificação das contas. Quarta coisa, teoria das contas. E a quinta coisa é o plano de contas. Pronto. Essa aula de hoje vai tratar exatamente sobre isso daqui. Bora começar aqui a nossa aula falando sobre o conceito de contas. Se você nasceu ali até o finalzinho dos anos 90, muito provavelmente você pegou o velho caderninho de fiado. Não sei se na sua região é assim que funciona, mas imagina que sua mãe precisa comprar leite para fazer uma receita e ela não tem dinheiro agora. O que ela fala? Ela fala, menino, vem cá, vai lá na venda do seu Zé e compra 1 litro de leite e pede para ele anotar no caderninho, certo? Anota na nossa conta. Muitos de vocês já passaram por isso. Eu já fui várias vezes comprar coisa fiado para minha mãe e meu pai lá no mercadinho perto de casa. E a gente tinha sim um caderninho lá onde anotava o nome da pessoa e o que ela havia comprado. Cada folha do caderninho era a conta de um cliente. Ou seja, o dono da venda que vendia fiado, ele organizava as suas páginas de acordo com o cliente e o histórico de compras dele, né? E no final do mês, o cliente verificava quanto estava devendo e pagaria a sua conta. Aquela conta que a gente tinha servia para representar todas as nossas transações de mesma natureza dentro ali da vendinha do seu Zé. Ou seja, tudo que acontecia relacionado ao seu nome estava ali naquela página, naquela conta. Ele não precisava ficar fazendo várias anotações em várias páginas diferentes, enfim, de forma aleatória. Ele organizava tudo o que acontecia com você em um único nome, a dívida de fulano de tal. Então, essa dívida de fulano de tal é que era a conta, ou seja, era a representação gráfica de tudo que aconteceu relacionada ao cliente fulano de tal. Então uma conta serve para representar de forma mais sucinta todas as transações de mesma natureza que aconteceram em determinado período. Bora utilizar esse mesmo caso aí do seu Zé. Nessa vendinha do seu Zé, ele vende farinha de trigo. Só que ele vende farinha de trigo de diversas marcas. Marca X, marca Y, marca Z, cada uma com a qualidade diferente. Se você chegar para o seu Zé e perguntar, seu Zé, quanto você tem de estoque em farinha? Ele não vai apontar, ó, naquele saco tem tantos reais de farinha, naquele outro saco tem tantos reais de farinha. Ele vai dizer, olha, eu tenho 10 mil reais de estoque. Pronto, é isso que ele vai dizer para você. Então perceba o seguinte,
que nesse caso, mais uma vez, ele não precisou detalhar. Olha, naquele saco tem 500 gramas e ali eu tenho R$5. Naquele outro saco eu tenho 1 quilo e ali eu tenho R$50. Entendeu? Ele não precisou detalhar dessa forma. Ele apenas falou um número fechado. Então, mais uma vez, a conta aqui trazendo para vocês, ela é uma representação geral de vários fatos, de vários acontecimentos de mesma natureza dentro de uma entidade. Um último exemplo, a sua própria conta bancária. A sua conta bancária, ela representa todos os acontecimentos de entrada e saída de recursos que você teve no banco X, no banco Y, no banco Z. O banco não precisa ficar apontando, olha, essa saída aqui esse pagamento aqui foi um pagamento para a água, foi um pagamento para a luz, ou essa entrada foi do salário. Não, ele mostra lá um valor total. Depois, se você quiser ver, aí você consegue ver um extrato. Mas o número geral, lá seu saldo da conta, é o número total de entradas e saídas. Pronto. Ele não vai ficar apontando, olha, o total de entradas foi esse, o total de saídas foi esse, o total de entradas do salário foi esse, o total de saídas para pagar o pão na padaria foi esse. Não, ele traz na conta o resumo total do que você tem ali, positivo ou negativo. Então, isso é uma conta, é a representação gráfica de acontecimentos, de fatos de mesma natureza que ocorreram em um determinado período. Então, bora trazer aqui no nosso material agora o conceito técnico, o conceito dos livros, para ficar, claro, registrado, né? O meu conceito é mas as provas vão cobrar o conceito dos livros. Afinal de contas, eu estou falando aqui para facilitar o seu entendimento. Vamos lá para a tela do iPad. Pronto, o conceito dos livros é basicamente esse. É o nome utilizado para registrar fatos de uma mesma natureza que acontecem em uma determinada entidade. Isso é uma conta. Tudo ok até aqui? Então vamos seguindo. Bora falar agora sobre um tema bem importante, que é o funcionamento das contas. Como eu disse anteriormente, né, a conta contábil ela serve para registrar fatos de uma mesma natureza. Mais um exemplo, vamos utilizar aqui o caderninho do seu Zé, lá da venda do seu Zé. O seu Zé tem um caderninho onde ele anota tudo que as pessoas consomem para pagamento do futuro, o famoso fiado. Não sei se na sua região é esse o nome, mas aqui no Nordeste a gente chama assim, né? Quando alguém compra algo para pagamento posterior, é o famoso fiado, né? Fiado só do Armazém Paraíba. Aí vamos supor que você, rapazinho, mocinha, foi lá na banca do seu Zé comprar farinha. Aí o seu Zé ele vem aqui, ó, e registra farinha, R$10. Beleza. Ou no outro dia você vai e compra ovo, R$5. E depois você vai e compra pão, R$3. Chega no final do mês, isso daqui, ó, R$18 de dívida. Olha só que legal. Aí sua mãe vai lá, seu Zé, quanto é que eu tô devendo a você? Dona Maria, você está me devendo R$18. Aí Dona Maria vai e paga os R$18 e encerra a conta. Zerou. Né? Perceba o seguinte, o seu Zé, ele fez lançamentos, né, que registravam o quê? Um valor que ele tinha a receber e depois ele registrou um valor que ele recebeu efetivamente. E na contabilidade acontece exatamente assim também, né? Você vai fazer registros de coisas que você tem a receber ou a pagar e você vai fazer registros do recebimento ou do pagamento dessas coisas. Onde é que esses registros são feitos? Onde é que se faz o registro? O registro contábil ele é feito nisso daqui. Isso daqui é um razonete, ou uma conta T, ou, para os mais íntimos e mais assanhadinhos, é o tesão. E perceba que esse razonete, essa conta T, ou esse tesão, ele possui o campo 2 e o campo 3. O que é cada campo? No campo 1, você vai ter o nome da conta. No campo 2, você vai ter o registro a débito. E no campo 3, você vai ter o registro a crédito. E começou a aparecer uns nomezinhos aí, né? Débito, crédito, daí. Bora continuar aqui para você aprender. Para ficar mais prático, vamos trazer mais uma vez aqui o caderninho do seu Zé, o caderninho de fiado. Você está indo comprar o fiado lá no seu Zé. Então o nome da sua conta vai ser a conta do Felipe, certo? Beleza. Toda vez que o Felipe pegar algo aqui na minha venda, eu vou fazer um registro a débito aqui no lado esquerdo. Toda vez que ele fizer uma compra aqui, porque esse lado aqui vai indicar o que eu tenho a receber do Felipe. E toda vez que ele me pagar, eu vou fazer uma anotação desse lado aqui, no lado do crédito.
Por quê? Porque assim eu vou encerrar a dívida que ele tem comigo. Então vamos lá. Felipe pegou aqui no dia 10, pegou R$ 100 de farinha. No dia 12, ele pegou mais R$ 50 de pão. E no dia 31, ele pegou aqui um pacote de leite, uma caixinha de leite. Então Felipe, ele tinha R$ 250 a me pagar. E eu tinha R$ 250 a receber do Felipe. Beleza. No dia 1º do mês seguinte, o Felipe veio aqui, ó, e pagou a dívida dele. Então, acabou. Ou seja, eu fiz um registro aqui a débito e lá no começo do mês, o Felipe veio e me pagou tudo, encerrou a conta dele. Ah, legal, professor. Só que eu tenho mais uma dúvida, professor. Eu vi que você colocou os valores que o Felipe pegava do lado esquerdo e quando ele pagava, você anotou do lado direito do Razonate. Poderia ter sido inverso? Nesse caso aqui, não. Por quê? Vamos explicar aqui. Para essa explicação, você lembra nas aulas anteriores que nós falamos sobre patrimônio? Que o patrimônio, ele é o quê? Ele é o somatório dos meus bens, mais os meus direitos, mais as minhas obrigações. Quando eu tenho os bens e direitos, eles são chamados de ativos. Nós vimos isso na aula anterior. E as obrigações, chamadas de passivos. Tá lembrado dessa aula? Se não tiver lembrado, volta um pouquinho porque tá lá. Os bens e direitos são os ativos e as obrigações são os passivos. Pois bem, todo ativo, ele cresce, aumenta com débitos e todo passivo, ele cresce, aumenta com créditos, certo? Agora olha para cá, atenção aqui. Se eu que sou o seu Zé, que sou o dono da venda da esquina, eu tenho lá o meu estoque, tenho farinha, tenho leite, tenho pão, tenho ovo, eu tenho aquilo ali comigo. E eu entrego pro Felipe, só que o Felipe não me paga ainda, eu tenho o quê? Eu tenho um direito a receber do Felipe. Concorda comigo? Eu entreguei um bem e não recebi nada ainda, não recebi nenhum dinheiro. Poxa, se eu comprei um estoque para revender e eu entreguei para uma pessoa que me prometeu pagar no futuro, logo eu tenho direito a receber esse valor no futuro, certo? Esse meu direito é o quê? É um ativo. E todo ativo, ele é aumentado a débito, certo? Vamos voltar aqui no Razonate. Nesse Razonate aqui do seu Zé que a gente desenhou, né? Esse aqui que eu estou circulando de vermelho, o lado esquerdo, esse aqui, são todos os débitos que esta conta recebeu. E esse lado direito são todos os créditos. Então, toda vez que o Felipe vinha aqui e pegava farinha, pão, ovo, leite, esse meu direito aumentava. Então, por isso que eu tive vários lançamentos a débito aqui, ó. No momento em que o Felipe pagou para mim, esse meu direito acabou, porque eu já recebi. Se eu recebi, logo ele acabou. Então, encerrou a conta. Então é basicamente assim que funciona qualquer conta. Toda conta ela vai sofrer movimentações. Nesse lado esquerdo, as movimentações sempre serão a débito e no lado direito sempre serão a crédito. Lado esquerdo, débito, lado direito, crédito. Sempre assim, certo? Débito e crédito é sempre assim. Essas posições não mudam nunca, ok? Tudo certo até aqui? Vamos lá. Aí, como é que eu vou saber se eu vou aumentar ou se eu vou diminuir essa conta? Você primeiro precisa saber, ela é uma conta do ativo ou é uma conta do passivo? A gente viu o quê? Ativo é igual a bens e direitos. Passivo é igual a obrigações. Se a conta for do ativo, ela vai aumentar aqui, ó, aumenta a débito. Se a conta for do passivo, ela aumenta a crédito. Se a conta for do ativo, ela reduz a crédito. Se a conta for do passivo, ela reduz no débito. É sempre assim. Então, as contas, elas sempre podem receber tanto lançamentos a débito quanto lançamentos a crédito. Tudo isso dentro de um período. Isso é normal, isso acontece, certo? Felipe, mas eu ouvi falar sobre um negócio chamado natureza das contas. O que é isso? Pergunta muito legal, muito importante. Vamos aqui para a tela do iPad. Natureza das contas. Mais uma vez, toda conta pode receber lançamentos a débito ou a crédito, certo? Tudo certo até aqui? Beleza. Só que existem contas que no final, na apuração do resultado, na apuração final delas, vai sobrar um saldo. Contas do ativo, esse saldo sempre será um saldo devedor, ou seja, sempre vai somar um saldozinho aqui. Ou ele vai ser nulo, vai encerrar igual essa conta aqui, certo? Ou ele vai encerrar com saldo a débito. Contas do passivo sempre vão encerrar ou zeradas, igual esse caso aqui, ou com saldo a
aqui no crédito, no lado direito. Então note o seguinte, contas do ativo tem a natureza devedora, contas do passivo tem natureza credora. Tudo certo até aqui? Maravilhoso. Felipe, mas na aula anterior você também falou sobre receita e despesa. Cadê esse negócio aí? Cadê esse povo? Pois é, pessoal, receita e despesa são contas que aumentam ou que diminuem o patrimônio, né? Contas que aumentam seus bens, direitos e obrigações ou contas que diminuem seus bens, direitos e obrigações, né? A receita ela tende a aumentar o seu patrimônio, a despesa ela tende a reduzir o seu patrimônio. A receita ela vai ter sempre ali o lançamento credor. Já a despesa vai ter sempre o lançamento devedor. Para a gente sintetizar tudo isso daqui, bora fazer esse quadro, certo? Vamos colocar aqui ativo, passivo, PL, receita e despesa. Fazer aqui um quadrinho, que quadrinho bonitinho, ok. Temos aqui aumenta, diminui e natureza. Isso daqui é o resumo dessa aula inteira, pessoal, tá? Então já tira o print aí, vai ficar tudo bonitinho. A maravilha tecnológica, né? Tecnologia, aquele meme. Vamos lá, uma conta do ativo, ela aumenta a débito. Uma conta do passivo aumenta a crédito. A conta do PL, que também é uma conta do passivo, passivo não exigível, como a gente viu anteriormente, ela aumenta a crédito. A conta de receita, ela aumenta a crédito. Conta de despesa aumenta a débito. Ok? Tudo certo até aqui? Conta de ativo, ela diminui com crédito. Conta de passivo diminui com débito. Conta de PL diminui com débito. Conta de receita diminui com débito. E conta de despesa diminui com crédito. Simples assim. Os ativos têm natureza devedora. O passivo tem natureza credora. O PL também tem natureza credora. A receita também tem natureza credora. E a despesa tem natureza devedora. Isso daqui, galera, derruba muita gente, certo? Pessoal, essa tabelinha aqui salva você em muitas situações. E isso cai em prova. Cai em prova de verdade, acredita em mim. E tem gente que chega no final da graduação sem entender essa tabelinha aqui. Então, se esse é o seu caso, reveja essa aula inteira aqui. Tem essa outra aula aqui onde eu falo também sobre débito e crédito, que é bem importante também. Então, o funcionamento das contas é basicamente dessa forma, né? Toda conta vai receber lançamentos a débito e a crédito. Porém, o que você precisa observar é o seguinte: uma conta de passivo, ela aumenta com crédito e diminui com débito. Uma conta de ativo, ela aumenta com débito e reduz com crédito. Isso daí você vai pegar com o tempo, com a prática. Mas é de extrema importância que você tenha essa tabelinha aqui anotada. Coloca na parede do quarto aí, porque isso aqui é sua vida a partir de agora. Toda conta vai sofrer movimentações a débito e crédito, independente se for uma conta de receita, de passivo, de ativo, enfim. Só que o que vai importar é a natureza do saldo. Se você encerrar uma conta do passivo com saldo devedor, é porque você esqueceu algo, tá errado. Se você encerrar uma conta do ativo com saldo credor, também está errado. Você esqueceu de alguma coisa. Esse é o ponto que você precisa observar. Principalmente qual a natureza do saldo daquela conta. Conta de ativo, saldo devedor, passivo PL e receita, saldo credor e despesa, saldo devedor. Tá beleza? Entendidos até aqui? Mais uma vez, está com dúvida agora com relação à movimentação de débito e crédito? Tem essa aula aqui em cima, ou tá aqui em cima, não sei, que ela vai te ajudar bastante com relação a isso também. Então vamos seguindo aqui a nossa aula sobre contas. Próximo passo que a gente vai ver agora é o plano de contas. Ok, Felipe, o que é um plano de contas? Mais uma vez, vamos utilizar o exemplo do seu João lá da venda da esquina que te vende fiado. O seu João, ele não somente tem um caderninho lá para anotar os clientes que compraram e não pagaram ainda. O seu João, ele tem, além daquele caderninho para anotar o dinheiro que ele tinha a receber, ele também tem o quê? Ele tem toda a estrutura da lojinha dele. Tem os armários, tem mesa, tem um computador, né, talvez uma máquina registradora. Ele tem funcionários, talvez ele tenha funcionário. Ele tem outras contas a pagar, o aluguel, conta de energia. Enfim, ele tem outros itens, né? Ele tem outros bens, outros direitos e outras obrigações. Da mesma forma como você é uma conta no caderninho do seu João, lá da venda da esquina, o funcionário que ele tem a pagar também é uma conta. Ele tem a conta a pagar do funcionário, os salários a pagar. A conta de energia, a conta de água, o aluguel, a internet, também são contas que ele tem registrado, que ele tem anotado, só que contas a pagar. Os móveis que ele tem lá, o balcão, as prateleiras, as gôndolas,
também estão registradas dentro da contabilidade do seu João em contas também. E essa organização de todas essas contas é que a gente dá o nome de plano de contas. O plano de contas é uma relação ordenada e catalogada de todas as contas que compõem ali o patrimônio de uma entidade. Vamos dar mais um exemplo aqui. Quer dizer, esse exemplo, vamos aqui para a tela do iPad que fica mais fácil para você entender. Como eu falei, o seu João, lá na sua vendinha, ele tem o quê? Ele tem o dinheiro no caixa, ele tem dinheiro lá em espécie, ele tem o caderninho de fiado, que nós vamos chamar aqui de contas a receber. Ele também tem os móveis, né? O balcão, as prateleiras, que nós vamos chamar aqui de móveis. E de outro lado, ele também tem algumas despesas a pagar. Ele tem que pagar o fornecedor, afinal de contas ele compra farinha, pão, leite de alguém, né? Ele não fabrica tudo isso aí. Ele também tem que pagar o salário do funcionário, o aluguel e a conta de luz. Pronto. Basicamente são essas as contas lá da vendinha do seu João. Só que perceba, é muito nome, né? É muito nomezinho aqui. Então, para ficar mais organizado, o que foi que o seu João fez? Ele deu uma numeração para cada um desses itens. E como foi essa numeração? Ele pensou, poxa, desse lado de cá estão os meus ativos e desse lado de cá estão os meus passivos. Então, os meus ativos, eu vou dar a numeração que começa com o número 1, beleza? Show de bola. E para os meus passivos, eu vou dar uma numeração que começa com o número 2, para ficar mais organizadinho. Ok, e agora eu vou distribuir, né, uma numeração sequencial para organizar essas minhas contas. Então o caixa vai ser o 1.1, o contas a receber vai ser o 1.2 e os móveis vai ser o 1.3. A mesma coisa aqui do lado do passivo. O meu fornecedor vai ser o 2.1, o meu salário a pagar do funcionário vai ser o 2.2, o meu aluguel a pagar vai ser o 2.3 e a minha conta de luz vai ser a 2.4. Pronto, pessoal. Isso daqui é o plano de contas da vendinha do seu João. Agora, em vez dele registrar e ter que escrever sempre caixa, contas a receber, basta ele fazer a conta aqui. Em vez de escrever o caixa, ele coloca aqui 1.1. Se é caixa, é uma conta do ativo, então ela aumenta a débito. Toda vez que ele receber algum dinheirinho aqui, ele vai fazer o lançamento a débito. E a mesma coisa aqui no passivo. Fornecedor. Eu não preciso ficar escrevendo fornecedor. Agora eu só escrevo o 2.1. E a cada vez que eu fizer uma compra nova a prazo, eu vou adicionar aqui um valor e essa conta vai ser aumentada. Quando eu fizer o pagamento, vamos fazer aqui mais 10, ok. Quando eu fizer o pagamento, eu vou creditar aqui o meu caixa e vou debitar aqui o meu fornecedor. Aqui eu zero essa conta e aqui ainda fica o saldo de R$ 8,00 aqui a débito, né, que não coube aqui. Pronto. Isso daqui, pessoal, é um plano de contas. Toda empresa tem um desse. Óbvio, claro, evidente, em um tamanho muito maior do que esse daqui, né? Vamos exemplificar, bora mostrar isso daqui, sabe onde? No exame de suficiência. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o plano de contas que a banca, no caso a FGV, ela traz pra gente. Estou aqui do lado agora. Pessoal, aqui está o plano de contas que a FGV traz para a prova do exame de suficiência. Perceba que é a mesma coisa que o plano de contas que eu apresentei aqui, só que, claro, em um tamanho muito maior. Mas veja que tem aqui o nome da conta e tem o código da conta. Pronto. E a sequência aqui, Felipe, mas tem uns nomes aqui, ativo circulante, o que é isso daqui? Calma, gafanhoto, a gente vai ver mais na frente. Mas a estrutura é a mesma, ó. Conta do ativo começa com 1. Conta do passivo começa com 2, ó, tá aqui, 2. Quem é que começa com 3? Vamos ver. Começa com 3, conta de receita. E o 4, quem começa com 3 é conta de resultado, ou seja, receita e despesa. Nós temos as receitas e temos também aqui, ó, as despesas. Então, o plano de contas ele serve para organizar, para elencar todas as contas possíveis dentro de uma entidade, para que não se fique perdido na hora de fazer o registro contábil, tá bom? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre o plano de contas. E por último, meus amigos, tem um negócio chamado teoria das contas, mas isso eu vou continuar na próxima aula. Então nos vemos lá.